Bem, detalhando agora um pouco mais sobre o conteúdo da Epístola aos Colossenses, a carta foi escrita a uma igreja abalada por causa dos ataques dos falsos mestres. Com certeza, a influência dos falsos mestres ali foi grande e muitos irmãos estavam confusos, estavam à beira de uma apostasia doutrinária. Da carta concluímos que esses hereges, eles criam que alguns feriados precisavam ser guardados de forma especial, como diz no capítulo 2, versículo 16, onde há uma alusão a dias de festas, lua nova, como diz assim, portanto que ninguém vos julgue, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, fazendo menção aqui acerca do calendário judaico, vigente no Antigo Testamento, e que nada tinha a ver agora com a fé cristã, mas estava sendo imposto por esses falsos mestres como condição de salvação por parte daqueles que haviam crido em Jesus. Que havia importância nas leis cerimoniais, versículo 21, ele fala sobre isso, capítulo 2, 21, não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo, enfim, tudo que ele dizia respeito ao cerimonial do Antigo Testamento, e que todos precisavam levar uma vida ascética. No versículo 20, ele fala sobre isso. Versículo 20, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Além disso, creio que era de fundamental importância respeitar os princípios elementares deste mundo. Capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Para eles, a influência dos homens, a doutrina dos homens, o pensamento dos homens estava acima da doutrina de Cristo, do ensinamento dos apóstolos. E eles estavam sendo enganados por causa disso. E sendo levados também, como acabei de afirmar no outro vídeo, a questão da adoração a seres sobrenaturais, os anjos, o chamado culto aos anjos, como já falamos. A vida ascética abriria as portas para o contato com esses poderes sobrenaturais. Vejam que, como foi dito logo na introdução dessa aula, essa heresia era uma mistura de crenças judaicas com crenças pagãs. Por isso que, ora, você vê aqui alguma menção de pensamentos totalmente contrários à vida religiosa, tanto do cristianismo quanto da fé judaica. Mas, ao mesmo tempo, aparece algum pensamento, alguma doutrina, alguma influência do judaísmo, porque era uma mistura, era um sincretismo religioso que estava acontecendo ali em Colossos, como eu afirmei logo na introdução desta aula. Paulo chama essas ideias de filosofias e vãs sutilezas, filosofias vãs e enganosas, como diz na nova versão internacional. Ele combate tudo isso veementemente porque o ascetismo torna coisas periféricas em aspectos centrais. Dessa forma, negligencia o ponto central do cristianismo, a revelação de Deus em Jesus Cristo. Isto acontece sobretudo por meio da adoração de anjos, que surgiu do receio de não se ter respeitado suficientemente os poderes e com isso ter atraído a vingança deles. Por isso que eles entendiam que os anjos deveriam de ser adorados antes que eles pudessem se vingar e causando algum mal aos seres humanos. Então os seres humanos deveriam reverenciar e adorar os seres angelicais. A essa ideia profundamente pagã, Paulo contrapõe a declaração de que Jesus Cristo é o Senhor do universo.
aqui é estabelecido novamente, né, a doutrina do senhorio de Cristo. Ele está acima do universo. E se ele está acima do universo, ele está acima das coisas criadas. E se os anjos são seres criados, porque a Bíblia diz que são, né? E Jesus, como sendo o Criador de todas as coisas, ele está acima dos anjos. Então é Jesus, o Senhor absoluto, que deve ser adorado e não os anjos. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e essa declaração é feita contra um grupo de pessoas que não aceitam a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Bem, aqui existe uma parte do conteúdo da epístola e depois, a partir do capítulo 3, segue as consequências práticas dessa profissão de fé, como já falamos no outro vídeo, né? Que aqueles que realmente professam a Cristo devem viver como quem de fato diz professá-lo, né? E essa experiência de conversão, ela vai ser visível em todas as esferas da nossa vida, nos nossos relacionamentos interpessoais. A carta aos Colossenses, ela tem uma estrutura facilmente reconhecível, é simples, não tem muita dificuldade de se entender. Eu vou passar aqui, vou fazer aqui a leitura desse breve esboço, mas depois eu vou estar passando para os irmãos e vocês terão um acesso, né, pleno aqui desse anexo, né, da minha aula, e além do livro que vocês já possuem, e vocês terão aqui esse conhecimento extra, né, desta videoaula. Bem, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, então nós temos algumas observações preparatórias. Aqui é o fechamento da aula, da carta aos Colossenses. O chamado de Paulo como apóstolo, capítulo 1, versículos 1 e 2, né? Ele deixa bem claro que ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, né? Vamos ler aqui essa passagem, que ela é bem enfática no que diz respeito a esse entendimento. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo em Colossos. Paulo deixa bem claro aqui que o chamado dele vem da parte do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não foi pela sua própria vontade. A confiança de Paulo nos Colossenses, capítulo 1, versículo 3 ao 8, Paulo está aqui dando graças a Deus pela vida espiritual, pelo desenvolvimento espiritual dos colossenses, né? E isso segue no versículo 9 ao versículo 14. No capítulo 1, do 15 ao 19, Paulo trabalha a cristologia, fala bastante sobre conceitos sobre Cristo, né? O conceito de que o apóstolo faz de Cristo está no capítulo 1, versículo 15 ao 20. Depois Paulo aborda a questão da contingência da graça salvadora, no capítulo 1, versículo 21 ao 23. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo então fala sobre a graça salvadora que alcançou aos gentios. Paulo que está falando que aqueles colossenses que eram gentios, que viveram uma vida desregrada, foram alcançados também pela graça salvadora. Capítulo 1, versículo 24 ao 29, Paulo fala sobre a comissão e envolvimento dele na pregação, na expansão do Evangelho, no seu compromisso com a verdade do Evangelho. Capítulo 2, versículo 1 ao 23, Paulo fala sobre doutrina, do versículo 1 ao 15, depois fala sobre o seu dever, né, o dever dele e de tantos outros como nós, né, estamos aqui envolvidos nesse combate, né, combate na defesa da sã doutrina. E Paulo conclui no capítulo 3, do versículo 1 ao capítulo 4, versículo 6, falando sobre o novo quadro de referência, né? Agora como novas criaturas, já que ressuscitamos com Cristo, precisamos ter uma postura
de quem de fato ressuscitou, buscando as coisas que são de cima, pensando nas coisas que são de cima, vivendo realmente como novas criaturas, e toda a nossa vida agora, como diz aqui a partir do versículo 5, será caracterizada por uma vida de renúncia, né? Dizendo não para o pecado, dizendo não para as obras da carne, dizendo não para a velha natureza, fazendo mortificar, né, o velho homem, a carne a cada dia, a fim de vivermos uma vida que de fato glorifique o nome do Senhor. Paulo, no capítulo 4, versículo 7 a 18, Paulo trabalha sobre a questão, fala sobre a questão, já está se despedindo, né? E ele então menciona que os portadores desta mensagem, aqueles que vão conduzir esta mensagem aos seus destinatários, ele diz aqui, ele cita aqui alguns nomes, capítulo 4, versículo 7, ele trabalha quanto à minha situação, Tíquico, irmão, amado, fiel, ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações, não que você tenha noção de que Paulo é o autor da carta e quem vai levar essa carta aos Colossenses é o seu companheiro, seu cooperador de ministério chamado Tíquico, né? E ele continua, e eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alertar o coração de vocês. Lembrem que no início da aula falei sobre a questão de como Paulo se tornava conhecido por aqueles irmãos. Lembrando que nesse momento Paulo está preso. E esse era o principal motivo porque Paulo não poderia ser conhecido por eles pessoalmente, fisicamente. Mas Paulo se tornava conhecido àquela igreja por intermédio dos seus cooperadores que levavam as suas informações, e ele conhecia aquela igreja por intermédio deles também, que levavam a ele as informações precisas daquela igreja. E ele cita aqui vários cooperadores, como Onésimo, como Aristarco, e outros, né, que trabalhavam com ele, que eram seus companheiros de prisão. É muito fácil ser companheiro na hora da festa, na hora da prosperidade, ser companheiro na hora que tudo está indo muito bem. Mas Paulo, ele tinha companheiros também das suas prisões, pessoas que não o abandonaram, pessoas que estiveram com ele nos momentos difíceis do seu ministério, né? E Paulo viveu essa experiência. No final, então, ele termina a sua epístola fazendo aqui a sua assinatura. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. Paulo então termina e dando então a bênção, dizendo: a graça esteja com vocês. Paulo então termina a sua epístola, né, trabalhando aqui a questão como ele se despede, como ele afirma ser ele mesmo o autor da carta, e pedindo, né, quando ele diz lembrem-se das minhas algemas, quando ele diz aqui nesse texto, versículo 18, lembrem-se das minhas algemas, não é só para ficar lembrando que Paulo está preso, mas com certeza é lembrando também em orações. E Paulo deixa aqui para nós uma grande lição. Nós precisamos lembrar, irmãos, em oração, daqueles que estão passando por aflições, estão passando por dificuldades, e em função do próprio Evangelho. Quantos que nesse exato momento estão presos, estão sendo açoitados, estão sendo perseguidos brutalmente por estarem pregando o Evangelho? Quantos irmãos que em países onde é totalmente proibido a pregação do Evangelho, pessoas, irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, que estão tendo suas vidas ceifadas, né? Por estarem sendo obedientes ao ID de Jesus. Nós precisamos lembrar desses irmãos que estão sofrendo, estão sendo perseguidos, estão sendo presos por causa do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo fez. Com certeza, o pedido de Paulo para que eles lembrassem das suas algemas é o mesmo pedido de muitos milhares de irmãos ao redor do mundo, para que nós lembremos deles também nas nossas orações, para que Deus os fortaleça nesses momentos difíceis que eles estão passando por causa da pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Eu vou estar passando aqui mais conteúdo da matéria, o exercício, as atividades da semana, e vamos estar interagindo durante a semana
com relação ao assunto. Ok? Deus te abençoe.